Clube do Livro, o seu programa diário, que agora é diário, de recomendação literária. Você que parou por aqui, aproveita para sentar, relaxar um pouquinho no sofá de casa e curtir essa conversa que vai ser muito produtiva, eu tenho certeza. Todo o Clube do Livro é especial. Todo o Clube do Livro aqui tem um convidado muito legal para falar sobre uma obra literária que vai edificar você, que vai te ajudar a refletir teologicamente sobre a vida e ter vida devocional mais ativa. O que você acha dessa ideia, hein? Muito boa, né? Então, hoje nós vamos falar do livro da Elyse Fitzpatrick. Nome bonito, né? Chique. Então, o livro dela, Ídolos do Coração, com o Matheus Ribeiro. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Letícia? Boa noite. Você que nos assiste aí em casa. Um prazer muito grande estar aqui. Um prazer demais. O Matheus aqui é membro de Pinheiros e está estudando Direito, né, Matheus? Isso, então, estudando Direito. Quem estiver precisando aí de um advogado, brincadeira, ainda não. Mas aí a gente logo mais pode vir falar sobre um livro sobre direito, né? Claro, sobre essa área aí vasta, os nossos advogados. Afinal de contas, olha a profissão que Cristo falou que tinha, né? Advogado. Exatamente. Meu advogado é Jesus, olha que lindo. Mas hoje o assunto é outro. O assunto é ídolos do coração. Então é Ídolos pesado, do né? coração, muito forte. E por que você escolheu ler esse livro? Então, esse livro eu escolhi ler depois que eu fui numa conferência aqui da igreja, né, jovens, conferência Impacto, inclusive, e a gente participou de uma oficina que falou sobre o processo bíblico de mudança. E aí ele falou, o pastor Tiago, inclusive, ele falou de algo que chamou muita atenção para mim, né, que falou que para as pessoas que tentam muito a vencer pecados, lutam bastante para vencer pecados e não conseguem, é porque elas estão atacando o pecado errado, né? Elas não estão indo no cerne da questão, no cerne do problema, que é onde sai todos os outros pecados derivativos dos ídolos. E ele indicou esse livro, o pastor indicou Ídolos do Coração, e eu saí da conferência, comprei o livro, levei para casa e li. E rápido, né? Esse queria mudar, você viu quando a pessoa queria mudar, porque já saiu, foi pra casa, devorou o livro. E ele é um livro muito bom de ler, né? Tipo, sim, se deixar a gente ler numa semana, né? Tranquilamente. Além de ser um tema muito específico e bastante teórico, ela trata de um assunto de uma forma muito, muito clara, bem elucidativa. Qualquer pessoa lê de uma forma muito tranquila. É um livro muito bom de ler. O que eu achei muito interessante quando eu comecei a ler Ídolos foi bem no começo do Ministério de Aconselhamento, quando eu estava entendendo melhor desse assunto. E o que eu achei interessante foi que ela, como você disse, ela faz uma abordagem bem teórica. Sim. Então ela coloca textos longos das escrituras, ela faz questão, ela não faz só referência. Exato. Ela deixa todo o trecho bíblico lá e ela faz perguntas depois, ela coloca nota de rodapé de outros textos, outros livros. Sim. Então é bem denso, só que no final de cada capítulo tem umas perguntas indutivas para você pensar melhor sobre o assunto. Pra pessoa refletir, né? E ela é tão pastoral assim que ela mesmo no final de cada capítulo ela dirige uma mensagem para a pessoa que está lendo o livro, né? Espero que Deus transforme o seu coração a partir desse capítulo e tal, muito, muito bacana. Eu acho que o mais interessante no começo é a concepção que a gente chega, né? Sobre ídolo, sobre idolatria. O que isso mudou, né? Qual a concepção de ídolo que mudou depois que você leu o livro? Então, a gente tem a tendência, principalmente eu, da gente enxergar o ídolo como algo externalizado, né? Algo físico, como Maria, por exemplo. Né? A própria autora, ela conta que ela fez uma viagem para a China, para a Ásia, né? E ela ficou estarrecida de tantas pessoas que ela via na rua, levando comida para os ídolos, levando dinheiro, e era muita gente mesmo. Então ela ficou espantada de ver como que essa prática que tinha muito corriqueira no Antigo Testamento tem hoje nos dias de hoje, só que do outro lado do mundo, né? E aí ela saiu dessa premissa e ela falou que nós não somos diferentes deles, né? A diferença é que eles têm um ídolo externalizado, só que os nossos ídolos eles são da mesma gravidade do que o deles. O nosso ídolo ele começa internamente. Ele começa quando a gente adora, quando a gente ama, quando a gente confia em alguém ou alguma coisa, mais do que nós depositamos essa confiança, esse amor em Deus. Não, isso é importante a gente pensar,
porque isso vai mexer com todas as estruturas do nosso coração, né? Exato, é. E eu lembro que a gente conversando aqui um pouco antes do programa, falando sobre quais eram essas estruturas, né? A Paola tá aqui no estúdio, então a gente deu uma conversada com ela também, ela leu o livro, e a gente estava relembrando sobre esses tópicos, né? De que o ídolo, ele vai mexer lá com a volição, como a gente faz as nossas escolhas, com os nossos desejos, com as nossas afeições, com o que a gente gosta, com o que a gente escolhe. Então, quando a gente idolatra algo, quando a gente tem um ídolo, ele vai mexer com outras áreas da nossa vida, e é aí que surgem os outros pecados, né? Exatamente. Que acho que é aí que o pastor Tiago acertou muito quando ele falou, né? De, às vezes a gente vai no superficial, a gente, sei lá, encontrei o pecado da mentira aqui, e aí a gente fica focando no comportamento, né? Nossa, eu não vou mentir agora. Mas a gente não olha pro É uma guerra dentro, de domínio próprio, né? De compulsão da carne da pessoa. Mas o problema é um pouco mais a fundo, né? Interessante que você falou aí, que ela fala do conceito que a Bíblia trata de coração. Ela traz pelo menos 3 aspectos, né? Que o coração é visto na Bíblia. Ele é visto como um ser pensante. Nosso coração, Deus trata nosso coração como um coração que pensa, um coração que raciocina, porque está relacionado com a nossa mente. Ele fala de sentimentos, né? Segundo aspecto, sentimentos e desejos. E terceiro, e o qual ela frisou mais, enfatizou mais ainda, que é a volição, que são as atitudes. Ela fala que todas essas áreas, todos esses pensamentos, desejos, vontades, eles são compelidos nas nossas atitudes, nas nossas ações diárias. Então, toda vez que a gente está tomando decisões e atitudes, comportamentos, né? Você falou aí da questão da mentira. Muitas a gente ataca o pecado em si, mas o livro e a Bíblia, eles colocam como uma questão mais interna, né? Como um pecado de idolatria. A pessoa mente por quê? Porque ela não quer que as pessoas tenham uma imagem errada dela. As pessoas, ela não quer ser exposta da maneira dela, ela quer se proteger, né? E a gente pensando nisso, acho que a gente consegue abrir um leque e até deixar mais geral, né? Convidar você aí, que espectador, pensar nos seus pecados e pensar no que tem por trás deles, né? Pensar quais são os desejos que motivam, quais as atitudes que motivam isso, qual a sua volição, né? Quando você mente, quando você pega algo que não é seu, quando você adultera, quando você fornica, quando você faz qualquer coisa que seja pecado, o que está te levando a fazer isso, né? E eu acho interessante porque ela dá esperança, né? E ela cita várias histórias bíblicas, né? Tem o exemplo de Raquel no começo, o exemplo de Abraão, que é o exemplo bom. E aí esses exemplos vão dando pra gente um pouco de substância pra gente pensar na nossa própria vida. E como que a gente faz isso com tudo? Tipo, desde a hora que a gente acorda e a gente decide ficar mais meia hora na cama, como isso demonstra algo que tem no nosso coração. Cada escolha, por menor que seja, demonstra algo que tem em nós, né? E interessante, você comentou aí, ela fala que uma vez que a pessoa foi justificada por Deus, ela independentemente do que aconteça, independentemente da guerra que ela tem travada contra o pecado, isso não vai influenciar na salvação dela. Ela pode dormir tranquila, segura, porque todos os pecados de idolatria, todos os pecados de adultério, de assassinato, de mentira, de desonrar pai e mãe, de não terás outros deuses, já foram consumados na cruz do Calvário. Então, nesse sentido, a pessoa pode dormir tranquila, segura, e ela tem que agora partir do pressuposto da santificação. Ela tem que começar a lutar e levar a sério esse pecado e com uma forma mais incisiva nele. E basear no modelo de Cristo, né? Com certeza. A gente se basear no modelo de que Cristo entregou tudo que ele tinha para o Senhor, né? A própria vida. E eu acho que pensar no modelo dele vai fazer com que a gente se revista dos frutos do Espírito. Ela fala isso no... Atropelei o que eu estava falando, mas ela fala isso no meio do livro sobre a questão de despojar e revestir, né? Que é o que Paulo fala. E eu acho interessante a gente falar disso em idolatria,
Porque a gente não fica só na questão de despojar, né? Eu vou deixar de mentir. Tá, mas o que você vai colocar no lugar do ídolo? O que você vai colocar no lugar do mentir? Eu não vou fazer mais isso aqui, eu não vou mais fofocar. Tá, mas você vai se despojar desse pecado, o que você vai colocar no lugar? E é aí que entram os frutos do Espírito, né? Em vez de mal dizer, você vai bem dizer. Exato. Em vez de se jogar na imundícia, você vai se santificar, você vai colocar coisas que na verdade pertencem ao reino de Deus, né? Ela fala, né, que a melhor maneira que nós temos de vencer o ídolo, né, os nossos ídolos, os nossos pecados, é se revestir do Espírito Santo. Ela inclusive cita um texto de Paulo, se eu não me engano, Filipenses, que fala, coloca todas as coisas por perda, né, comparado ao conhecimento pleno de Jesus Cristo. E ela coloca o grego lá de perca, que é lixo. Então, Paulo considerou todo o conhecimento que ele tinha, toda a erudição dele, por lixo, comparado com esse revestimento do poder do Espírito Santo, de conhecer mais a Deus, estar mais perto de Jesus Cristo nesse caso. E ela trata o Espírito Santo como a Bíblia trata. Ela coloca o Espírito Santo como o agente que trabalha no coração do homem, tirando os ídolos, arrancando os ídolos e revestindo do Espírito Santo, dos frutos do Espírito. E como que foi o seu processo de leitura quando você leu esse livro? Tipo, você deu uma anotada? Porque, assim, quando eu li, eu anotava tudo, né? Meu livro ficou aos pedaços, assim. Porque ela tem um trechinho lá de anotação, né? Eu grifei bastante coisas, principalmente no começo, mas depois a caneta acabou e eu fui do jeito que tava mesmo. Aí dá vontade de ler de novo, só pra você ver as coisinhas, sim, né? Esse livro é muito bom, porque eu acho que ele tem um aspecto de autoconfrontação também, né? Então você lê o livro, aí tem as perguntinhas lá pra você responder, e assim, super indico pra você aí de casa. Lê esse livro, a gente tem os desafios aqui do Clube do Livro sempre. Então, primeiro desafio, leia esse livro. Segundo desafio, compre um caderno. Compre um caderno para você anotar todas as respostas que você colocar nesse livro, das questões que ela tem a cada capítulo. E o terceiro desafio, porque aqui é difícil, aqui é só desafio aqui bem difícil de fazer. Que aí você vai comparar suas respostas. E eu acho legal você fazer isso depois, numa segunda vez, reler esse livro e ver quais seriam as suas segundas respostas. Ver como que o seu coração mudou, como as suas atitudes têm mudado. Esse aspecto do livro de tratar o coração é muito, muito, muito bom. Acho que a gente foca muito no comportamento, às vezes, e ele nos ajuda a mudar, né? Olhar para o coração. E inclusive testemunho próprio meu. Eu fui lendo esse livro e fui enxergando vários pecados de idolatria que eu tinha e não sabia que tinha. E ela fala no livro, espero que você... Porque ela convida para essa reflexão no final de cada capítulo. Faz lá as anotaçõezinhas, né? E é importante que eu mesmo fui muito confrontado e eu achei muito importante essa parte prática e pastoral que ela coloca no livro. Sim. Não é só um livro teórico, né? Não é só um livro teológico. Ela coloca assim em você. Você se adequa nesse pecado, você coloca confiança nas coisas dessa terra, você coloca amor no cônjuge acima do que você ama a Deus, você coloca amor no serviço, confiança financeira em alguma coisa acima do que traz a providência de Deus. Então ela vai colocando no papel essas coisas e vai pegando todo mundo. Aí você acaba o livro chorando, seu livro fica molhado de tanto você chorar. Mas eu acho interessante isso porque a gente começa a enxergar a idolatria como algo real e algo que existe no nosso coração. De entender, de ver coisas que você não abriria mão antes, né? Eu comecei a enxergar, tipo, eu não abriria mão disso. Poxa, então isso aí é um ídolo. Então isso é um ídolo. E também porque não é uma coisa tangível, né? Você não vê uma pessoa idolatrando, porque é uma coisa interna, né? Não é uma coisa tangível. Então, a gente tem que se autoanalisar, se autoexaminar, para a gente chegar a essa conclusão e lendo o livro, analisando as escrituras, ela fala da palavra de Deus como a maior confrontação para conhecer o ídolo, né? Isso é muito legal. Isso é muito bom. Eu estava pensando aqui, quando eu li esse livro, eu queria
dar ele para todo mundo. Falava assim, gente, leiam isso aqui, porque é muito bom. Eu chorei muito com esse livro, porque eu descobri muitos ídolos e descobri que eu não amava Deus com todo o meu ser, com toda a intensidade, com todas as minhas forças, como a Bíblia nos manda, né? E eu descobri mais do que isso, que existe um prazer imensurável em cumprir isso que a Bíblia fala, em amar a Deus com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, e isso vai preencher a gente de fato, né? Isso que vai trazer substância para nossa fé, para nossa vida diária, para nossa rotina. Sim. E esse livro, pelo fato de eu querer levar para todo mundo, quando eu dava os discipulados, eu sempre lia com as meninas que andavam comigo, que eu acompanhava. E assim, testemunho direto, não só o meu testemunho de mudança, mas o testemunho de outras pessoas eu pude acompanhar, de ver outras pessoas falando assim, nossa, isso aqui é um ídolo. Tem coisas que eu, como conselheira ou como discipuladora, eu não vou conseguir enxergar no coração de alguém, mas é muito lindo ver como que Deus... É algo muito pessoal, né? Para você enxergar um pecado de idolatria, né? Exato. Muito pessoal. E aí você vê o testemunho do próprio Deus agindo nas outras pessoas, e o serviço da Elise com esse livro foi muito bom, porque você se sente sendo aconselhado pela própria autora, e mais do que isso, você encontra o próprio Deus te exortando e te trazendo consolo através das escrituras. Né? E esse é aquele livro best-seller, né? Que todo crente deveria ler. Exatamente, todo crente tem que ler esse livro. Todo crente deveria ler, tenho certeza. Se você está aí querendo dar uns passos no aconselhamento bíblico, eu acho que esse é um dos livros assim, que é primordial, né? Sim, Que ele não como a gente disse no começo, ele é um livro teórico, você vai ter muita Bíblia com esse livro. Bastante. É aquele livro que tem referência, a gente tem que ficar com a Bíblia do lado abrindo, né? E esse livro, ela falou, vou tirar aqui o seu serviço, que eu já vou escrever aqui. Ela já coloca o bloco lá. Aí tem uma página inteira só do capítulo, né? Só do capítulo. Mas isso é muito bom, porque refresca a nossa memória, né? A gente começa a fazer uma teologia bíblica, porque a gente começa a relacionar um texto com o outro. Poxa, idolatria tem nesse texto, idolatria tem nesse. E aí você começa a ver isso na sua vida. E ela desmistifica, né? Esse termo idolatria e coloca como, todo mundo somos idólatras. Não importa o quão santo você seja, quantas vezes você reza por dia, você é idólatra também. Exatamente. Isso é interessante porque a gente olha para a história do povo de Israel, né? E a gente vê as exortações que Deus fazia para o povo, de, olha, vocês são idólatras, se voltem para mim. E aí você começa a ver que você seria parte daquele povo, e que você faz a mesma coisa que eles, né? Uma coisa que ela aponta que eu achei assim fundamental é o propósito da criação do homem. O homem ele foi criado para uma coisa só, glorificar Deus e ser contente em Deus, ser feliz, ser completo em Deus. Uma vez que o homem pecou, essa vontade de ser completo em Deus, ela se desviou, né? Então o homem procura qualquer outra coisa que não seja Deus para se completar e para se sentir feliz, né? Então ela coloca que nós, após a nossa conversão, nós temos que lutar contra esse velho homem, contra essa tendência que nós temos de adorar qualquer coisa. Ela coloca um texto de Calvino lá, se não me engano, nas Institutas, que fala que os homens são fábrica de ídolos. Nasceu idolatrando. Tadinho, pequenininho já nasceu. Já nasceu idolatrando. Tem uma coisa que a gente nasce sabendo, é isso, né? Nasce sabendo idolatrar. Nem precisa ensinar. E aí ela coloca, uma vez que nós já sabemos que somos idólatras, pecadores e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós temos que buscar na santificação, após a nossa salvação, nós temos que buscar esse revestimento do Espírito Santo. Nós temos que buscar, pedir a Deus, o Espírito Santo, para que ele possa tirar do nosso coração esses ídolos e todas essas questões. Acho interessante também, eu vi uma pregação que fala dos bem-aventurados, os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E o pastor, nessa pregação, ele fala que os bem-aventurados ali, que verão a Deus, são aqueles que não têm ídolos e lealdades competindo no coração. Então, ou seja, é uma questão tão séria e singular que a gente precisa tratar com bastante gravidade. Né? Às vezes a gente naturaliza o nosso pecado e a gente acaba, como o Dietrich Bonhoeffer falava, a gente acaba barateando a graça, né? Tipo, Deus vai me perdoar mesmo, então tá tudo tranquilo, Jesus já morreu por esses pecados.
mas seria tão gracioso e tão belo se a gente entendesse a obra de Cristo de fato e tivesse prazer de largar esses ídolos, né? Tivesse prazer em... Eu lembro que eu lendo Reis, acho que foi Segunda Reis, e cada rei, nossa, era Reis pra mim foi uma conturbação de ler, porque cada rei que se levantava era um rei idólatra ou instigava o povo à idolatria. E aí, uma vez ou outra, aparecia um que... Ai, gente, vamos aqui se voltar para o Senhor. Só que aí, no finalzinho, Deus colocava assim... Ele falava pro povo se voltar ao Senhor, mas ele não abria mão dos ídolos. E aí sempre aparecia um ou outro que falava assim, Deus, lembrava assim vagamente do Senhor, mas tem os ídolos aqui ainda. Até que surgiu um outro rei, eu esqueci o nome dele, me desculpa. Não lembro. Acho que ela coloca no livro Josias como um rei que... Josias, lembro que ela falou de Josias. Que chutou os ídolos do... E além disso tudo, dele tirar os ídolos, ele fez esse trabalho que Paulo falou, né? De despojar e revestir. Porque ele tirou todos os ídolos, mandou quebra tudo que tem de ídolo. E aí ele começou a ler a Torá pro povo. Ele pedia para o sacerdote ir ler diante do povo. Então, toda vez tinha a palavra. Porque ele lembrou do sacerdote, lembrou o sacerdote de ir pegar e ler. Sim. Então, eu achei muito essa analogia muito boa quando eu estava lendo Reis. Eu falei assim, faz todo sentido. Isso está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. A gente tem que despojar os ídolos. Só que não faz sentido a gente deixar os ídolos e a gente ficar aqui vagando no nada. Sim, porque a gente vai ter... A gente tem fome de coisas, né? Exato. E a gente vai ter que direcionar isso para o lugar certo. Então a gente vai ter que revestir. E aí é onde acho que caminha o assunto mais final do livro, né? Que é contentamento, né? Satisfação. E ela fala que nós vamos ter satisfação apenas em Deus, né? Então nós temos que nos revestir do Espírito das bem-aventuranças e dos frutos do Espírito de Deus e ao mesmo tempo se encontrar satisfeito em Deus, porque é o nosso único ídolo que não vai nos desapontar. Exato. Deus é maravilhoso, né? Porque ele supre todas essas necessidades e ele ainda sobrepuja, né? Quando a gente tem o contato direto com o Evangelho, ele se mostra muito mais daquilo que a gente imaginava que ia ser, né? Então, é um convite para você aí, espectador, que você seja um leitor desse livro. E eu acho que para complementar, não sei se você já leu Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Já. Então... Esse livro, acho que depois que você lê você lê Plena Satisfação, você vai ficar nas nuvens, porque é muito bom. Livro e é um livretinho, né? Que é bem fininho. 90 páginas, né? É bem de boa. Matheus, para quem que você... Assim, finalizando a nossa conversa, que acho que daria para ficar falando desse tema o dia inteiro, né? Mas, para quem que você indica esse livro? A gente entende que é para todo crente, né? Esse tema. Mas hoje, pensando num público-alvo, para quem que você daria esse livro? Olha, eu daria esse livro para principalmente aquele que ingressou agora na fé. Ingressou agora na fé. Porque quando nós nos convertemos, nós, quando somos salvos, nós não somos livres de todos os pecados. Né? A gente não passa por uma transformação raiz e perde todos os nossos erros. Né? Então, quando a pessoa chega na fé agora, recém-convertida e tal, ler um livro que trata bastante de ídolos e ver qual que é o cerne da questão, eu acho que ela evita perder bastante tempo. Exatamente. Já trata desde o começo, desde o começo, já conhece o problema e tenta resolver. E não é um livro que vai só tratar o problema, né? Dá uma esperança, porque a gente vê que a esperança está em Deus. Ele vai tratar, ele vai cuidar. Aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, é fiel para cumpri-la, Com né? certeza. Então, hoje você ficou com uma dica de ouro, dica valiosa. Elise Fitzpatrick, ela é conselheira bíblica, então você já tem aí como gastar o seu tempo, que é lendo esse livro maravilhoso, e contando aqui pra gente nos comentários o que você achou dessa literatura, para quem que você vai indicar. Já compra 2, você vai comprar? Compra 2, pega um pra você e dê pra outra pessoa. O Clube do Livro tá cheio de desafios, eu gosto de lançar desafios, porque aqui os convidados me desafiam a ter que ler, entendeu? Os convidados me desafiam a sempre estar em contato com boa literatura.
Então, obrigado, Matheus. Prazer é todo mundo. Pela Muito sua obrigado presença. pelo convite, muito legal. Bacana. Matheus, menino de ouro, gente, aqui ó, advogado, quando eles formarem, ele vai vir, você cobra aqui no chat, cobra aqui nos comentários que ele vai vir aqui falar de direito religioso. E você que está aí atrás das telinhas, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que a gente tem um público fiel aqui no Clube do Livro. O Clube do Livro sempre tem aqui os fãs e a gente agradece vocês. A Paula está aqui se divertindo atrás das câmeras porque ela é assídua no Clube do Livro. Inclusive, quero chamar a Paula para outro clube aqui, já deixa aqui no chat, vem Paola, porque a gente só tem literatura boa para falar. Muito obrigada pela sua presença, você é maravilhoso aqui com a gente, você é o nosso queridão, tudo que é feito para a glória de Deus e para você ser bem servido. E para a gente também, a gente é muito bem servido com essas pessoas que vêm aqui falar do clube, esses livros que são escritos. E é isso aí, o Clube do Livro fica por aqui e tchau, tchau.